Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma pessoa que eu não conhecia, mas nós trabalhamos na Manchete. Ângela Melman. Tudo bem, Ângela? Como é que você está? Tudo bem, Santoro, estou ótima e aqui preparada aqui para as suas perguntas. Perguntas, mas quem vai contar caso é você, não sou eu. Você que vai contar os Eu casos. respondo. Mas vem cá, como é que você começou em televisão? Então, eu sou formada em arte, dei aula de arte para criança, em escola, trabalhando para lá e para cá, correndo para um lado e para o outro, ganhando pouquíssimo. Ô, profissão, hein? Profissão danada, professor é um absurdo, mas é isso, né? Uhum. E, e, e aí, com essa insatisfação, e já muito ligada com artes plásticas e artes decorativas e tal, eu abri uma oficina de reciclagem, restauração de móveis de época, década de 50, Que 40, 30, legal, por aí. que legal. É, abri com o meu ex-marido e com um grande amigo, que foi meu colega de faculdade, que é amigo até hoje, o de Florião. Só que o nosso negócio n- não fluía, também não vendia, eu também não ganhava dinheiro. E ele trabalhava na TVE como Uhum, cenógrafo. uhum. E de vez em quando fazia publicidade também. E aí, de vez em quando, aparecia uma coisa de publicidade que ia meu ex-marido, que trabalhava com marcenaria e não sei o quê, e ele iam fazer publicidade, Para fazer a e eu ficava lá cenografia. e eu ficava lá tomando conta daquele negócio que não ia para adiante. Aham. E eu dizia, pô, me leva para televisão, me leva para televisão, quero ir para televisão. Eu acabei fazendo um comercial Uhum. que era o cartão ouro do Banco do Brasil, que eu me lembro, que Tem- eram com os atletas Oscar, os meninos Do vôlei. Do vôlei. os meninos do vôlei, os meninos do remo, os Isso. dois irmãos do remo, e, enfim, a primeira coisa que eu fiz realmente ligada A mídia, ao né? A audiovisual, à mídia. mídia e tal, foi esse comercial, Uhum. que era dirigido pelo Jaime Monjardim, que Ah, que maravilha. Que maravilha. logo em seguida assumiu a direção da linha de show da Manchete. Aham, E o Woody trabalhava com ele chamou o Woody para ser diretor de arte aham. com, na Manchete. E aí, quando ele chamou, eu falei, me leva, porque eu não aguento essa pasmaceira, eu estava sozinha numa oficina, e eles lá se divertindo, porque é uma diversão, né? Isso é É, uma coisa é. que eu acho importante, né, a gente falar, porque eu acho que a vida na televisão era, pelo menos, uma vida muito dura, até ainda agora, né? Uhum. E continua sendo tá pior, a gente ouve falar. Mas é uma vida muito dura, muito. Você falta reunião de família, aquilo tudo, mas Tem a hora gente para entrar, não tem hora para sair. exatamente. Mas a gente não faz aquilo à toa, a gente faz porque gosta. É. Porque eu poderia ir fazer outras coisas, poderia trabalhar com arquitetura, com decoração, podia trabalhar em museu, assim, tem N possibilidades que eu podia dar para pro meu percurso profissional. Mas Aham. aquela coisa da televisão é um grude, é um prazer, é uma diversão. Cachaça. Exatamente. Você se aborrece, eu chorava, tinha uma época que eu era chamada de chorona, entendeu? Porque acontecia qualquer coisa errada, eu chorava, e coisa e tal. Reclamava em casa, reclamava, mas eu sou muito realizada com tudo o que eu fiz na Que televisão. legal. Que legal. É, eu tenho uma felicidade muito grande de ter, acho que eu fiz na vida o que eu gostava de fazer mesmo, né? Então, consegui finalmente ir como assistente do Woody, Aham. Na direção e de arte, né? o Na Woody era direção de diretor arte. de arte que assumia, aí a gente fazia, ele principalmente, porque eu não sou cenógrafo, não desenho e tal. Uhum. Ele fazia a parte de cenário e me passava o dressing, tudo que precisava para compor a luminária, tudo, e eu produzia para Vocês trabalhavam ele. juntos, né? A Trabalhavam gente juntos. trabalhava muito Uhum. junto.
e fazia. Isso foi o quê? 1990, por aí, mais ou menos? Não, eu entrei em 1988, exatamente. Eu tinha 30 Quando anos. eu saí. Você Quando falou, a eu... gente conversou, exatamente. É. E foi exatamente quando eu entrei, fiquei muito pouco tempo, fiquei 1 ano e meio, Uhum. é, mas parecia um parque de diversões, né? Porque o Jaime entrou, ele entrou assim, melhora isso aqui, vamos fazer esse negócio lindo, coisa e tal. Então, ele é um diretor muito minucioso É. e aí a gente tinha as encomendas e fazia com... A primeira coisa que eu fiz na TV Manchete Ah, foram ele criou uns teaserzinhos sim. que ele passava entre os Entre programas. programas, É, interprogramas que a gente chamava. Interprograma. exatamente. É. É, e aí ele era assim, tinha, por exemplo, a primeira série que a gente gravou. Ah, a gente botava no estúdio um carrão lindo, não sei o que, aí dizia malas e tal. Aí dizia, você vai sair de férias, não esqueça de checar tudo do seu carro, não sei o que, assim, umas Coisinhas de dicas. dicas. Aham. É, e era tudo muito bonitinho, ficou tudo muito. Era novo, era uma linguagem. A Manchete, eu acho que isso é bom Diferente. falar. Diferente. Exatamente, exatamente. A Manchete entrou e foi um marco, eu acho, com certeza foi um marco em termos de qualidade de imagem, Uhum. porque todo mundo que estava lá queria fazer aquilo acontecer, porque era uma concorrente que para a gente era muito importante ter, né, alguma coisa além da TV Globo para Claro, trabalhar. claro. E a gente estava livre de qualquer padrão Globo de qualidade, aquelas coisas, então a gente criava e criava e criava e se divertia e se criou um grupo desse povo que entrou junto com o Jaime, que Aham. éramos nós ali do departamento que tinha o figurino e a gente, e o pessoal do sexto andar, que era o pessoal que era o Adolfo Rosenthal, Tony Sim, Cid Guimarães, que era isso, o povo das chamadas, das isso. aberturas e As tal. aberturas. Exatamente. Chamadas eram com o Rony Cid. Era com o Rony Tony Cid. Cid. Não, Tony Cid era Ah, é? Com Adolfo Ah, é? Rosenthal. Tinha um Rony Cid? Tem o Ronald Cid, que a gente chamava de Rony Cid. Ele fazia as aberturas não, as chamadas da Manchete, Dos junto com o programas da Chicão. programação. Junto com o Chicão. Ele virava um dia lá fazendo chamadas. Era um negócio espetacular. Com a voz do Sim. Eloy de Carlo, lembra? A voz do Eloy, porra, e tal. Lembro, com certeza. O Tony Cid trabalhava com Adolfo Rosenthal, né? Nas É, aberturas. E o Rony exatamente. Cid trabalhava com o Chicão nas chamadas, Nós na chamamos. produção do chamada, exatamente. Mas então, esse grupo trabalhava muito junto, é uma experiência também que eu amo da televisão, que é um trabalho que você não faz sozinho. Então, Não existe trabalho sozinho. Não existe pois é, trabalho sozinho. Quando os caras dizem assim, o cara, o jogador de tênis, ele joga sozinho. Não, ele tem um técnico, tem uma equipe atrás dele. Não exatamente, existe exatamente. trabalho solitário. Mas esse trabalho na televisão junta, assim, por exemplo, uma das outras coisas que eu fiz primeiro lá Uhum. foi o programa da Angélica, Aham. é, Vou de Táxi. Voo de táxi. Vou de táxi. E a gente sentava toda semana para conversar sobre o que a gente ia gravar para a semana seguinte, as ideias, que aí, o programa da Angélica também a gente tinha essa liberdade absoluta, porque não existia compromisso com nada. Então, cada programa tinha um tema, Isso. e a gente juntava direção, produção, pessoal de abertura, Tudo, todo mundo, todo todo mundo. mundo Todo ali mundo. dando ideia, era uma coisa, coreógrafa e E o tal, legal é que era era todo mundo num lugar só, né, Ângela? Todo um mundo num lugar lugar só. só, Era muito concentradinho. legal. A Manchete tinha uma outra coisa. Primeiro que é aquela vista deslumbrante, é um privilégio, né? É um privilégio você trabalhar É olhando verdade. para aquilo, É. que a gente, todas aquelas janelas, a gente olhando para aquilo.
Outra coisa, sim, o prédio é lindo, os móveis todos de design contemporâneo, Sérgio Bernardes, aquelas Isso. coisas. Então, assim, e era pequeno, não assim, todo mundo via todo mundo todo Todo mundo, dia, todo porque dia, eu todo dia. trabalhava em, É. em alguns andares. Então, ao horário que eu chegava, eu encontrava as mesmas pessoas subindo para outros andares, gente que eu não conhecia, mas a gente já se conhecia do elevador e tal, Aham. porque era um lugar só Uhum. e, e pouca gente, a quantidade de gente suficiente, Uhum. né? Porque depois eu fui para a TV Globo e você acaba se acostumando com acabava, né, É. antigamente, se acostumando com uma infraestrutura de tanta gente, e eu não estava acostumada com aquilo. Na Manchete, quando a gente gravou esses teasers, esses interprogramas, Interprogramas. é, tinha hora que eu pegava a vassoura e ia varrer o chão do estúdio, né? Porque eu tinha feito aquele negócio de publicidade. Em publicidade, o povo fazia tudo, Faz tudo, porque faz tudo. não é caro a diária, né? É. Você reduz É o tem máximo. sim, tá certo, é isso mesmo. É. Aí eu, pegando a vassoura, e chego contra a regra, ou o cara da limpeza chega para mim, pelo amor de Meu Deus, não Deus, faz isso, faz você isso, vai eu vou tirar o meu perder o emprego. emprego. Exatamente. Então, isso não era um empecilho, de jeito Uhum. nenhum, para a pouca quantidade de gente. Eu acho, a menor quantidade de gente, né, que não era Uhum. tão pouco assim, mas eu acho que foi muito importante nesse momento de virada que Desde o aconteceu. início, tá, Ângela? Desde o início, porque eu entrei na Manchete antes dela ela estar no ar, né? Entrar no ar, né? Ela entrou no dia 5 de junho, eu entrei antes, a gente começou a fazer piloto, e no dia 5, no dia 6, 5 ela entra, no dia 6 a gente estreia com o Jornal da Manchete. E desde aquela época a gente fazia tudo junto, entendeu? Todo mundo junto ali, todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo alguma coisa. Eu já fazia o Jornal Bandeirantes, aí depois eu fui para o Jornal da Manchete, então, sabe, a gente se ajudava ali, porque a Manchete começou com. Não era uma coisa nova, era tudo novo. A Sim, sim. mentalidade da Manchete foi completamente diferente. Eu falo que ela foi a última grande TV aberta do Brasil. Ela foi a última grande TV aberta. Sabe? Depois dela, ninguém criou nada novo. Você vê É que, verdade, você vê é que verdade. um programa como o Nelson Enef criou, Documento Especial, mudou a cara da televisão brasileira. Começou a Sim, mostrar uma coisa que as pessoas sabiam que existia, mas não queriam ver. Entendeu? sim. Então, mudou completamente. O jornalismo, a gente ouvia A e ouvia B. Não tinha esse negócio de ser tendencioso. Não. Houve de um lado e de outro. O senhor Adolfo Sim. dizia, se tiver que falar de algum amigo meu, pode falar. Ele que se responsabilize depois, entendeu? Então, essa era a nossa visão. A visão era de fazer um jornalismo diferente, fazer novela diferente. Você deve ter participado de alguma novela. Sim, não, porque eu trabalhei só na linha de Ah, show. só na linha de show, tá? Eu não fazia dramaturgia. Inclusive, o Jaime assumiu a dramaturgia um tempo depois de assumir a linha de show. De show, é. Por No isso que eu início ele. achei que você tinha entrado em 90, porque em 90 veio Pantanal, e aí fez a Não, eu fiz história as toda. aberturas, todas as aberturas dessa. Abertura, eu fiz uma abertura, que era a abertura da Cananga do Japão, que é uma das aberturas mais deslumbrantes que eu já vi em televisão, Como é que era, entendeu? Ângela? Conta aí, Era como o é que ela é? seguinte, a Manchete alugou um estúdio desses gigantes de cinema, que era Mapa não, como é? Lá no, perto do cais, tinha aqueles Ah, sim, galpões. aquele galpões lá do Esqueci cais. o Isso. nome desse lugar que a gente alugou. Mas alugou um espaço gigantesco, Aham. e nesse espaço vinha em camadas, a câmera vinha vindo e vinha descortinando uma série histórica, uma série histórica do Brasil, Porque porque na passava verdade, era a vida do seu Adolfo, né? Ele que tinha passado exatamente, aquilo ali. É. exatamente. Então você via assim, povo a guerra, Aham. né? Eu tinha que ir no museu. Aí tem as coisas engraçadas da minha profissão, Então, né? por Que você favor. vai pedir, por favor, para o Museu do Exército, entendeu? Ali o Museu do Claro. Posto 6.
os carros de época, porque aí mostrava guerra, aí mostrava o curso do carnaval com aqueles carros Isso. Praça abertos. 11, Praça 11. Isso eu me Exatamente, o lembro. povo dançando em cima dos carros. Aí tinha uma coisa de Olimpíada, porque eu acho que passava na década de 30, e eu acho que teve, assim, teve alguma coisa de Olimpíada, então tinha umas bailarinas com uns como é, bambolês que a gente Bambolês. botou uns, que a gente enfeitou com fita e elas faziam, e elas com as roupas lindas e leves e aqueles bambolês. Então, é, a gente contava a história do Brasil através daquela abertura, e de uma maneira muito bonita. Tinha Cais do Porto, aí tinha um casco de navio, Era a sabe? imigração, né? A imigração estrangeira Exatamente. para aqui no Brasil Os foi enorme. judeus e tudo Exatamente, mais, né? judeus, italianos, É, japoneses, portugueses, imagina. então a gente, isso aí, além do conteúdo histórico dessa abertura, que é Sim. bacana, porque eu nunca vi ninguém fazer uma coisa que a gente pensava muito que ia fazer, né? Você como Porque, professora de arte, por deve amar isso, essa coisa que você fez lá. sim, nossa, aquilo é assim, eu acho que eu tenho umas fitas, só que elas são fitas, né? Fita cassete que estão com um mofo aí para mandar, dá para mandar fazer, só que aí nunca você manda, né? Mas eu tinha, porque eu guardava tudo que eu fazia, porque eu passei muito tempo freelancer, eu era freelancer na Manchete, né? Quer dizer, Ah, você não numa foi contratada? eu não fui contratada nunca. Eu fiquei. Porque quando Cara, possivelmente eu viesse a ser contratada, porque a gente entrou como prestador de serviço, né? E, na começou verdade, essa história começou em 88 mesmo, negócio de PJ, PJ, pois PJ. é. Só que aí no início, eu recebia um cheque na minha mão, eu não dava recibo, não dava nada, era um negócio assim. Era Aí tinha manchete, um era manchete. Peninha, tinha um cara chamado Peninha, que é uma Peninha. figura, sabe, Peninha, com aquele cabelinho assim. É uma figura que era quem me dava o cheque. E aí ele um dia, e eu dura, né? Sei lá, 30 anos de idade, um filho de 4, aquela vida, né? E esperando chegar o meu cheque. E aí eu vou lá receber o cheque, aí o Peninha ficou com a mão acima, botou a mão, estava com a mão embaixo de alguma coisa, Ah, e ele falou assim: não, seu cheque não veio. No que ele falou aquilo, eu tinha uma conta para pagar no dia seguinte, eu começou a tinha alguma chorar. eu olhei para ele, eu comecei a chorar e falei assim: eu acho que eu estou tendo um ataque de coração, entendeu? E aí, mas veio o plano Collor, e aí veio a dona Zélia, e aí a gente teve que ter a nota fiscal, Sim, sim. né? Porque tudo, Era tudo, tudo foi tinha que controlado a ser, partir né, dali. controlado. Então a gente teve que abrir, a gente abriu uma empresa que tinha um pouco de cada um dos que né, precisavam daquilo, que chamava Grupo 6 de produção, eram 6 pessoas. E aí Aham. tinha uma assistente minha, tinha gente de figurino, tinha gente de produção, É como se era fosse uma cooperativa. uma cooperativazinha, que Uhum. porque eu não sei porque eu tenho cara de responsável, eu sou responsável, mas eu acho que é porque eu é que era a pessoa, porque você tinha produtor que ganhava muito mais do que eu, né? Aí eu tinha que ter um programa com os descontos todos que eu tinha que fazer do dinheiro de todo mundo. Então, eu, que nunca tinha mexido num computador na vida, isso era 1988, né? Não, 88 não, também. não, 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 não. 88 não tinha ainda computador. 88 não tinha no Tinha, computador. tinha um PC em casa, como era o nome de Não, PC? Ângela, isso eu tenho certeza. O PC começou de 90 para frente. Foi de 90 para frente. Foi na Zélia. A Zélia foi 90, foi Então, 15, foi foi a Zélia, 90. Então, mas foi a Zélia exatamente quem fez eu ter que criar uma planilha que de era, não Excel. era, De Excel. não era nem Excel, Não, era não 1, 2, chamava. 3, sei lá o quê, Ah, era Lotus 1, 2, 3. nota um, Lotus dois. 1, 2. Eu peguei o livro, meu ex-marido tinha um computador que ele cismou de comprar um negócio, graças a Deus comprou antes dela tirar o dinheiro da poupança, Aham. e aí eu fui com o livro e fiquei ali, aquelas 6 pessoas, aí ia lá, tinha que descontar ISS, não sei o quê, PIS, PASEP, sei lá o quê.
aí tinha lá de todo mundo, aí saía lá, eu consegui fazer isso, saía lá no final, quanto que eu tinha que descontar do salário de todo mundo, então, mas enfim, isso é uma coisa à parte, não tem nada a ver com o trabalho, mas foi mais uma coisa, né, Mas que vem cá, era... depois de você chorar de não receber o cheque, você recebeu o cheque ou não? Acabou? Claro, ele pegou, como se ele tivesse com um envelope grande na mesa, ele pegou, aí puxou, ele estava com a mão embaixo do envelope, aí ele puxou o meu cheque. Eu olhei para ele, mas eu fiquei zangada. Ficou puta, pode falar, você ficou puta com ele. Você pode ter certeza que eu podia ter tido um treco aqui por causa disso. Nunca mais faça isso comigo. Ele ficou assim, porque ele achou que estava fazendo uma brincadeira. Ele nunca imaginou que a brincadeira dele fosse ter um resultado tão bombástico. Bombástico, claro que sim. Mas vem cá, você fica na Manchete até, deve ter sido 90 e pouco. 90 e pouco, Não, pegou? foi 90, porque eu entrei então em 88, Uhum. 88, 88, 88, março. 89, Eu saí em 90. 89, no final de 89. Como é que você saiu em 89 se a Zélia entrou dia 15 de março de 90? 89. Não. Ó, Então estou fazendo alguma confusão aí, tu fez mas alguma assim, confusão. porque eu sei que eu O fiquei... Collor entrou no dia 15 de março de 1989. 15 de março, foi 15 de março que ele decretou aquela... Teve gente que se suicidou. Então, que foi 89. Não, foi 90. 89, Ah, 90. pode procurar porque você vai ver. 90, 89, eu fiz a campanha do Aureliano Chaves, eu já contei isso aqui. Eu fiz a campanha do Aureliano Chaves, eu apresentava a campanha do Aureliano Chaves. E a gente escondia ele porque ele tinha problema para falar de alguma coisa, então eu aparecia mais. Na época ainda que eu tinha cabelo preto e tal. E aí, foi 89 isso. Aí ele foi para o segundo turno com o Lula e ganhou do Lula, e aí entrou em 90. E depois passaram a posse para 1º de janeiro, porque era sempre 15 de março. Então passaram para 15 de março. E o Collor entrou dia 15 de março de 90, você tem certeza. A Zélia, aquele confisco, foi dia 15 de março de 1990. Absoluta certeza. Então... Você ficou um pouquinho mais. Você ficou um pouquinho mais de 90. Eu não sei. Eu achava que eu tinha ficado 1 ano e meio. Mas pelo fato de não ter registro de carteira, você não guardou. Não tem como, mas eu com certeza também olhando aí a história, a gente encontra, né? Claro. Até porque na minha cabeça, porque eu tinha certeza absoluta que eu entrei lá quando eu tinha 30 anos. Sim. E eu 58, 30 anos, 88, né? Mas pode ser que tenha sido um pouco depois mesmo, porque eu acho que meu filho não era tão pequenininho assim quando eu entrei. Pode ter sido porque não tinha o registro da carteira. O registro da carteira era fundamental. Eu me lembro que o meu foi exatamente por causa disso. Entrei em 83 e saí em 88. Já. Aí eu fiz eu fui ser diretor de cruzeiro. De cruzeiro mesmo? Fiquei 4 meses no mar. Eugênio C. da Costa Cruzeiro. Porque eu falo italiano, falo inglês, falo espanhol e português. Então, eles me convidaram, já estavam me convidando, eu fui. E eu ficava 4 meses no mar. 4 meses no mar. Depois disso eu vim, aí fui fazer a campanha do Aureliano. Aí fiz a campanha do Aureliano. Aí em 90 começou a surgir a história da Globosat, eu fui para a Globosat. Mas você também foi para a Globo depois da Manchete, foi isso? Eu fui para a Globo depois. Eu fiquei, então, esse tempo todo, esse tempo todo, 1 ano e meio, que eu acho, mas eu não sei se mais, fiquei nessa parte, então fiz. Tem umas coisas engraçadas que eu estava pensando. Conta. Do que eu estava pensando ontem, se eu podia contar, porque claro que pode, aqui é um crime. Aqui é um crime que eu cometi sem saber, tá entendendo? Só que eu acho que tribuna livre, pelo amor de Deus. Eu acho que já deve ter prescrito esse crime, né? Por isso é que eu vou contar. Não sei se crime ambiental prescreve. Mas eu era muito crua, eu não tinha experiência de produção, eu tinha olho, me virava,
mas eu não tinha experiência de produção nem de legislação qualquer relativa a essas coisas. E um desses interprogramas Aham. tinha uma história, e a gente não tinha computação como tem agora, que você coloca Sim, qualquer coisa, qualquer coisa. né? Antes da inteligência artificial e tudo, você já punha qualquer coisa na televisão. Mas Isso. naquela época, não. Então, uma dos briefings de um dos interprogramas, Aham. eu não me lembro o que era a dica que eles davam. Eu só sei que tinha que ter uma revoada de borboletas Ah. dentro do estúdio. E aí eu falei, gente, como é que eu vou arrumar borboleta, né? E Produção tinha que se vire. né, eu que me vire, né? Eu e o contra-regra sua, que até o William, que foi o primeiro contra-regra que eu trabalhei, que depois, anos depois, vinha trabalhar com ele na TV Globo. E aí eu falei, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai arrumar isso? Bom, no final das contas, a gente foi com aquelas cestas de Caça-borboleta. da borboleta, Ah. né? A gente foi para o Horto Florestal com uma van. E aí, pelo horto, a Roubaram as gente ia borboletas do roubando outro. as borboletas do horto, entendeu? E isso nunca, assim, passava na minha cabeça que aquilo poderia ser uma coisa proibida, uma Proibida, coisa claro. ecológica e tudo mais, né? Aquilo eu queria cumprir minha tarefa, né? Hoje Eu você tinha que, estava na alça de mira. nesse, espero que tenha prescrito já. Prescreveu já há muito tempo. Mas o pior disso foi assim, a gente conseguiu uma quantidade razoável de borboleta, botava numa caixa, Aham. consegui borboletas. Aí vamos, tá lá, monta cenário, não sei o que, vamos gravar. Aí nós vamos gravar, tem que soltar a borboleta, né? Aí abri uma coisa. Primeiro que tinha borboleta que não queria sair da caixa, Sai, pô! né? Não queria sair. E quando elas começaram a sair, Ah, eu não sei se é por causa do frio do estúdio, eu me lembro que os estúdios da Manchete eram gelados. Eu gelado. adorava, É, gosto de frio, mas eu também. eram gelados. Eu não sei se por causa do frio, as borboletas todas subiram para o grid do estúdio. Então não teve borboleta, entendeu? Não sei como que resolveram, não me lembro como resolveram. Eu sei que eu olhava para o William e dizia assim, eu não estou acreditando que a gente fez tudo que a gente fez, essas borboletas assim, ficaram dias dentro do estúdio, as borboletas. Claro, imagina. Você não vai matar a borboleta, agora mata a borboleta. Tá? E aquele caça-borboleta que vocês foram com uma Kombi, né? Foi a Kombi Kombi da Manchete. Naquela época não tinha van exatamente. da Não Kombi. tinha van. Exatamente. Não tinha van. Não, esse crime já está prescrito, esquece. Não, eu espero, porque eu fiquei ontem pensando, essa história é engraçada, porém, É. será que vou ser presa por crime ecológico, crime ambiental? Vai ser perseguida pelo Ibama. Pois é. Mas você vê que a Manchete, você ficou pouco tempo na Manchete, mas ela te marcou. Por que ela te marcou? Totalmente. Por quê? Ela me marcou porque eu tive lá, primeiro porque foi a primeira vez que eu pude exercer aquilo que eu sabia que eu podia fazer, Para botar entendeu? para fora a tua criatividade. É, eu pude realizar isso. Eu sabia antes, mas eu ficava naquele escritório inventando lumináriazinha e coisa, e a gente não vendia, enfim. E muito, eu acredito que muito disso por conta da equipe que se formou, Sim. né? Isso eu reitero, porque a gente tem eu tenho um grupo de amigos que eram os amigos daquela época, que todo ano, no final do Natal, perto do Natal, a gente se reúne. Que legal. Há 30 anos. Eu saí de lá há 30 anos, ou um pouco mais. É, Não, mais, mais. 30, 30, 35 anos. Né? anos. É. Então, nesse período, a gente se encontra, se teve 2 anos que a gente não se encontrou por um motivo ou outro, foi uma exceção. A Uhum. gente se encontra, o Woody, o Tony, o Adolfo nem tanto, mas a Noni, que também era uma designer ótima, Noni Geiger, filha da Anabela Geiger, Uhum. muita gente com estofo, sabe? Sabe, é. Tem uma Com coisa que bagagem. Bagagem. bagagem.
bagagem de família, bagagem de criança, né? Uhum. Porque isso aí eu fui a sentir depois, na TV Globo, porque tinha muita gente dirigindo sem carteira na TV Globo, É entendeu? mesmo? Muita gente. É Dirigia sem difícil falar carteiro. sem Conta isso. carteira. Conta isso, por Dirigir favor. sem carteira é uma brincadeira que a gente falava quando o diretor não era bom. Ah, Esse tá. aí dirige sem carteira. Pensei que era carteira de habilitação, dirigir sem carteira de Não é, mas é a uma brincadeira, né? brincadeira, né? A gente passou, assim, acho que até eu sair da TV Globo a gente falava, ih, dirige sem carteira. Aham, aham. Porque realmente tinha, eu acho que a televisão estava explodindo, né? Era uma Uhum. época em que a TV Globo produzia muito, existia a TV Manchete produzindo e tal. Então, não tinha nem ter, minha gata, Ah, ela ia entrar em quadro. sem problema. Assim, chegava um garoto assistente de direção, ou que era assistente de produção, aí não tinha uma pessoa para ser assistente de direção, e aí o garoto ia fazer assistência de direção, aí rapidinho virava diretor, sem bagagem, Sem bagagem. entendeu? Sem Na bagagem. manchete o cara tinha que ter bagagem. O cara tinha que ter Tinha que bagagem. ter, Tinha que ter. tinha que ter. E na TV Globo e aí era uma outra história, porque aí a gente tinha que formar essas pessoas, Isso. né? Então foi uma coisa muito legal que aconteceu na TV Globo, que até hoje tem, quer dizer, eu saí da TV Globo, fui demitida da TV Globo na pandemia, Uhum. no junho, julho de 2020, Uhum. né? Junto com, que foi Uma leva de gente, eu me lembro, foi um antigamente a horror. gente falava navio, dessa vez eu não sei o que. Antigamente, quando mandavam um bando de gente embora da TV Globo, a gente falava, ih, vai passar o navio. Vai Agora eu acho passar o que navio. é muito mais do que navio, entendeu? Que passou na pandemia e realmente muita gente boa foi embora. E eu acredito a isso, a qualidade que eu não assisto muito, mas assisto às vezes para ver. E acho que a qualidade, sinceramente, da produção da TV Globo caiu muito. Das É, TVs todas. é, Eu não vejo televisão, vai fazer 7 anos agora. Esse ano eu não vejo televisão, eu vejo internet. Eu eu vejo também. internet. Eu vejo Eu, internet. é, Eu estou toda hora buscando coisa na internet. Sabe? Eu não vejo televisão. Mas eu acho que nós fizemos história lá atrás. Lá atrás a gente fez história. Você fez história criando, sabe, uma abertura de uma novela que marcou uma época, né? Cananga do Japão. E outras coisas que você fez lá. E eu com o Jornal da Manchete e as pessoas todas lá, a gente marcou uma época. Isso é que foi legal. A gente pode hoje ter esse programa Memória Manchete exatamente para dizer, olha, já existiu uma TV que fazia nome, fazia frente à TV Globo. E hoje não existe mais. fazia. Hoje não existe. Imagine, o Pantanal, a TV Globo regravou o Pantanal. O Pantanal foi assim, quebrou todos os paradigmas do que era, né, do que supostamente era uma novela, deveria ser uma novela. Uma novela devia ser agitada, planos fechados, não sei o quê. Aí o Jaime fazia aquela câmera que parecia que não ia parar de andar nunca e não sei o quê. E era deslumbrante, e era uma novela que as pessoas assistiam, que as pessoas curtiram, né? É. O Zé E, Wigvelder, que era o nosso diretor de jornalismo, ele falava, e o Zé falava o seguinte, que novela é 90% estúdio e 10% externa. Né? E a uhum, Pantanal era exatamente o contrário. Era 90% contrário, externa e 10% estúdio. contrário. E aí você respira, Respira, entendeu? Muda completamente. completamente, Então, exatamente. eu acho que não tem dúvida de que a Manchete foi um marco, e foi por isso que eu gostei tanto e por isso que eu quis continuar, porque eu, na realidade, nunca tinha pensado em fazer televisão, porque tem gente que tem um É, fascínio, né, tem. pelo glamour que É. supostamente existe, e coisa e tal. Eu nunca tive esse fascínio, eu mal via novela, eu não tinha, Você queria era deixar o negócio de artes plásticas, de dar aula e tal, para ganhar dinheiro. eu queria fazer um trabalho que fosse mais criativo, Claro.
E mais proveitoso também financeiramente, né? Também. Pô. Não que eu tenha ficado rica, não é o caso, mas era bem melhor do que Era... dar aula, né? Eu mudei um pouquinho o meu padrão. Não, eu adorava dar aula, eu adorava dar aula. Eu dava aula para o vestibular, então era diferente, eram 100 alunos, 150 alunos em cada sala, então era completamente diferente. Eu dava 75 aulas por semana. 75 aulas, uma coisa de maluco, era de manhã, à tarde, à noite. Então era mas é coisa de locutor que não para de falar, aquela coisa de professor de cursinho. Exatamente, né? Exatamente. Para mim que foi fácil ser locutor por causa disso, né? A fluência verbal, né? Que a gente já estava treinado. Não, então, dar aula para criança é muito complicado, aula de arte, né? Porque não é o foco nem da escola, nem dos pais. Talvez hoje em dia esteja mudando um pouco, mas não era importante. Importante era você estudar português, matemática, física, química, geografia, história. Acho que nem isso é hoje. Hoje está tão difícil. Eu vejo que escola de comunicação não tem língua portuguesa. Meu Deus do céu. Eu fico apavorado. Você lê o jornal, você vê, né? Não, você vê. É você ver como é que eles escrevem. Pois é. Ângela, eu vou te agradecer muito pela nossa entrevista. Sabe, muito legal saber que você... Imagina, eu te agradeço essa oportunidade também, porque é muito bom poder falar, e as histórias são muitas, e é uma memória gostosa de ter, de estar fazendo isso aqui. Eu te agradeço muito o convite também. Né? Quem me indicou você foi André Alder, né? André Alder. Também. Que é um querido também, pô, sabe? Querido, um amor de pessoa, também conheci lá, e É amigo até hoje. Você vê. Eu não encontro o André, mas a gente, assim, tem uns 4 anos, a gente marcou um encontro no Shopping da Gávea, na hora que eu estava saindo do trabalho, não sei o quê. Não, 4 anos não, que era pandemia, né? Antes, uns, sei lá, 8 anos. Acho que foi a última vez que eu vi, mas é uma pessoa muito... E também é mais uma dessas pessoas que a gente traz da Manchete. Isso. Tem muita Exatamente. gente que veio e que continua. Eu acho que isso é muito importante para quem está vendo o programa sobre a memória da Manchete, coisa e tal, saber que o material humano da Manchete era de primeira qualidade. É isso. Então, a gente fez um trabalho muito bonito, eu te agradeço por poder falar sobre isso. Família Manchete. Aconteceu, virou Manchete, né? É verdade. Obrigado, querida. Obrigado, fique com Deus. Nada, imagina. Tudo de bom para você, mas não desligue não, porque a gente vai continuar conversando, mas eu vou parar o programa e despedir como a gente despediu no Jornal da Manchete. Fique com a gente.